Eu sou Ashtar. Venho estar com vocês neste momento, durante um verão em que muitos no Canadá e nos Estados Unidos observam céus cobertos de fumaça, zonas de incêndios florestais em expansão, avisos de evacuação, casas queimadas, florestas danificadas e comunidades exaustas pelo que estão presenciando. Esta atividade recente aumentou com uma velocidade incomum, com centenas de novos incêndios surgindo em um curto período, quase 1000 queimando ao mesmo tempo em grandes áreas e milhões de hectares afetados em toda a parte norte deste continente. Seus cientistas, bombeiros, trabalhadores de emergência, gestores de terras e comunidades locais continuarão a examinar as condições físicas por trás de cada incêndio, e esse trabalho é importante. Também acrescentaremos, no início desta mensagem, sim, a Cabala ainda está usando sua tecnologia disponível para influenciar eventos como esses incêndios florestais, e está profundamente envolvida nesta agenda. No entanto, enfatizaremos a importância de ignorar essa agenda em grande medida. Por que enfatizamos isso? Vocês podem perguntar? Porque a sua agenda da luz supera todas as outras. Sua agenda de ascensão e de ancoragem mais profunda na frequência da luz do amor dissolve todas as outras agendas que poderiam ser colocadas em prática. Vocês estão começando a ver o quão poderosos seres criadores realmente são, e que é absolutamente primordial permanecerem focados em sua agenda de ascensão. Alguns dirão: precisamos ficar de olho no que está acontecendo. Mas isso nega o que acabamos de dizer. O poder de uma gota de realização da unidade com o Criador dissolve todo o resto ao seu redor. E seus mestres, santos e sábios de todas as eras, demonstraram isso com resultados maravilhosos. Eles não são maiores, nem têm maior capacidade para essa habilidade de se mover em unidade do que vocês. É tudo uma questão de praticar princípios divinos que se alinham com as leis divinas e permanecer consistente com isso. Vocês são todos iguais e é hora de entrar em sua própria brilhantez, trabalhadores da luz. No entanto, desejamos falar especialmente às sementes estelares, aos trabalhadores da luz e àqueles que passaram anos aprendendo a olhar para os eventos a partir de mais de um nível ao mesmo tempo. Pode um evento físico ter causas práticas e ainda carregar um significado espiritual mais profundo para o coletivo? É claro que pode. Este é o nível que desejamos abordar. A velocidade desta estação diz a vocês que muitas condições já estavam presentes antes de os incêndios individuais começarem. Vegetação seca, calor prolongado, vento, acúmulo de combustível florestal, atividade humana, raios e interferência da Cabala desempenham seus respectivos papéis. Do nível espiritual, pedimos que reconheçam o que está impulsionando os elementos físicos. Lembrem-se, tudo o que acontece em seu ambiente físico aconteceu no não físico primeiro. Nunca haverá exceção a esta lei universal, magnética e divina. A humanidade também tem carregado enormes quantidades de tensão, raiva, luto, medo, frustração e desconfiança não resolvidos. E grande parte dessa pressão emocional está agora exigindo ser encarada. Esses incêndios não são um motivo para pânico, e certamente não são um motivo para culpar as pessoas que vivem nas áreas afetadas. Eles são um convite para se tornar mais consciente do que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Aqueles que vieram aqui para ajudar a estabilizar o coletivo são mais necessários quando o mundo exterior parece instável. Então façam a si mesmos uma pergunta simples enquanto começamos. Quando o mundo se torna mais barulhento, mais assustador e mais dividido,
Vocês conseguem permanecer claros o suficiente para serem úteis? Sua primeira responsabilidade, portanto, não é explicar cada incêndio para todos. É permanecer estável o suficiente para responder sabiamente ao que está realmente à sua frente. Muitos argumentos estão ocorrendo sobre como esses incêndios começaram, mas alertamos para que sejam cuidadosos com críticas, julgamentos e culpas, e foquem na evolução e na mudança. Alguns foram iniciados por raios, alguns por descuido humano, e alguns deliberadamente iniciados ou influenciados por ações da cabala. Cada incidente deve ser investigado com base em suas próprias evidências, porque não é sábio nem útil forçar todos os incêndios em uma única explicação. Se um crime ocorreu, os investigadores apropriados devem determiná-lo. Se ocorreu negligência, isso deve ser estabelecido. Se um incêndio começou naturalmente, isso também deve ser aceito. O que pedimos é que evitem ficar tão consumidos em encontrar uma pessoa, um governo, um grupo ou uma mão oculta para culpar, a ponto de perderem a condição maior, que permite que uma pequena ignição se torne um grande desastre. Seres humanos frequentemente gerenciam suas emoções da mesma forma. Reprimem a raiva, evitam o luto, recusam conversas difíceis, fingem que o ressentimento desapareceu e continuam fazendo isso até que um pequeno evento libere muito mais emoção do que o próprio evento deveria ter criado. Não é algo que muitos de vocês já experimentaram? Um desentendimento que deveria durar 10 minutos pode subitamente carregar 10 anos de frustração, porque a frustração mais antiga nunca foi tratada. Não estamos dizendo que a raiva humana causou fisicamente cada incêndio florestal, nem que quem perdeu uma casa criou essa perda. Isso seria cruel e incorreto. Estamos dizendo que o padrão físico de combustível acumulado oferece um ensinamento direto sobre a condição coletiva da humanidade. A supressão cria pressão. A evitação permite que o material não resolvido se acumule. O cuidado regular reduz a chance de crise. Isso é verdade em florestas, famílias, instituições e na vida emocional de um ser humano. A resposta prática é, portanto, a mesma em espírito. Lidem com o que pode ser lidado antes que se torne avassalador e parem de tratar a expressão honesta como algo de que se envergonhar. Aqueles que são sensíveis à energia coletiva podem já entender por que esta estação pode parecer estranhamente intensa, mesmo quando um incêndio está a centenas ou milhares de quilômetros de distância. Muitos têm se sentido mais irritáveis, mais cansados, mais emocionalmente expostos, ou mais facilmente sobrecarregados por notícias, conflitos, incertezas e pela quantidade de informações que chegam a cada dia. Alguns podem descobrir que memórias antigas estão retornando, que desentendimentos parecem inacabados, ou que emoções que pareciam resolvidas estão subitamente presentes novamente. Não decidam imediatamente que algo deu errado em seu caminho espiritual, porque estão sentindo mais. Às vezes, uma maior consciência significa que você percebe o que anteriormente deixou de lado. O que importa é o que você faz com o que percebe. Você está carregando uma raiva que nunca expressou com segurança? Existe um luto que adiou continuamente porque acreditava que precisava permanecer forte para todos os outros. Existe uma conversa que continua reproduzindo porque parte de você ainda quer dizer o que nunca foi dito. Existe alguém que você precisa perdoar, não porque o que aconteceu foi aceitável, mas porque carregar essa carga está exaurindo você? Estas são perguntas úteis agora, e você não precisa de rituais dramáticos para respondê-las. Pode escrever em particular,
falar com alguém de confiança, orar, meditar, chorar, caminhar tranquilamente, criar arte, mover o corpo suavemente, ou simplesmente admitir para si mesmo o que realmente sente. O propósito é a liberação sem dano. Essa distinção importa. O crescimento espiritual não dá a ninguém permissão para descarregar a raiva em outra pessoa, fazer acusações cruéis, destruir relacionamentos impulsivamente ou usar a linguagem da verdade como desculpa para ferir. Você pode ser honesto e ainda ser gentil. Pode estabelecer um limite sem se tornar odioso. Pode perdoar e ainda decidir que alguém não pertence mais ao seu convívio próximo. Pode reconhecer a raiva sem permitir que ela controle seu comportamento. Este é o tipo de maturidade emocional que a próxima fase exige dos trabalhadores da luz. O coletivo não precisa de mais pessoas que consigam descrever a escuridão em grande detalhe, enquanto permanecem controladas por ela. Precisa de pessoas que consigam sentir energia intensa, entender o que ela está mostrando, processá-la responsavelmente e então retornar a um estado de equilíbrio. Toda vez que vocês fazem isso, reduzem a quantidade de carga emocional não resolvida que carregam para o campo coletivo. Isso pode soar como uma pequena contribuição, mas imaginem milhares de pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. O efeito é maior do que a maioria percebe. Observem como comunicações codificadas também estão em jogo aqui. O porta-voz dos Estados Unidos foi notado recentemente por culpar o Canadá pela fumaça e outras coisas relacionadas aos incêndios florestais. O significado mais profundo por trás disso, pelo menos o significado do programa espacial secreto, não tem nada a ver com incêndios florestais. Tem tudo a ver com operações ocorrendo nos bastidores, movimentos e contramovimentos. O ridículo de culpar um país pela fumaça deve levá-los a questionar o significado real por trás do que está sendo dito. A fumaça em si mostrou algo simples que suas fronteiras políticas não podem mudar. O que acontece em uma região pode afetar pessoas muito distantes. Este é um lembrete físico da interconexão. E o mesmo princípio se aplica a informações, medo, esperança, raiva e despertar. É por isso também que o assunto da divulgação pertence a esta mensagem. Em todo o seu mundo, perguntas sobre sigilo, registros ocultos, fenômenos aéreos não identificados, programas de inteligência e informações retidas do público tornaram-se mais difíceis de descartar do que eram uma geração atrás. Documentos antes inacessíveis estão sendo solicitados, revisados, liberados em partes, debatidos e movidos através de processos legais e políticos. Testemunhas que antes seriam ridicularizadas são agora ouvidas em contextos oficiais. Isso não significa que cada afirmação seja verdadeira, mas o movimento geral é claro. As pessoas estão menos dispostas a aceitar que assuntos importantes devem permanecer permanentemente fechados, simplesmente porque uma autoridade diz que sim. Por que isso importa espiritualmente? Porque a divulgação não é apenas sobre naves no céu ou arquivos guardados. É sobre a humanidade, desenvolvendo maturidade suficiente para olhar para informações que mudam sua compreensão de si mesma. O mesmo processo está acontecendo pessoalmente. Muitos estão descobrindo fatos sobre suas famílias, instituições, relacionamentos, governos, religiões e até sobre seus próprios comportamentos, que outrora prefeririam não saber. A verdade pode ser desconfortável antes de se tornar libertadora. Aqueles que se autodenominam despertos devem, portanto, ter cuidado para não exigir a verdade de todas as instituições, enquanto recusam a verdade sobre si mesmos.
Se vocês querem um mundo com menos sigilo, comecem tornando-se mais honestos em suas próprias vidas. Se querem que as instituições admitam erros, aprendam a admitir os seus. É assim que a demanda externa por divulgação e o processo interno de despertar podem apoiar um ao outro, em vez de se tornarem mais um motivo para a divisão. Sua discussão pública sobre divulgação acelerou porque eventos que outrora permaneceriam à margem da sociedade estão se movendo para salas oficiais, audiências públicas, filmes, entrevistas, debates legislativos e conversas convencionais. Se cada declaração feita nesses contextos será eventualmente provada, não é o ponto central deste ensinamento. O ponto central é que a própria pergunta não desaparece mais quando alguém ri dela. Testemunhas continuaram falando. Jornalistas, pesquisadores, legisladores, ex-oficiais e cidadãos comuns continuaram pressionando por respostas mais claras. Essa persistência cria consequências emocionais, porque muitas pessoas agora se lembram de como as testemunhas eram tratadas em décadas anteriores. Algumas perderam empregos, reputações, relacionamentos ou paz de espírito depois de falarem sobre experiências que outros se recusaram a considerar. Existe luto dentro dessa história e a raiva também. O que vocês devem fazer com essa raiva? Se levam a sério ser um trabalhador da luz? Usem-na para fortalecer seu compromisso com a verdade, justiça, paciência e sistemas melhores. Não a usem para se tornarem viciados em inimigos. A raiva pode lhes dizer que um limite foi cruzado ou que algo merece atenção, mas não pode ser permitida a se tornar sua identidade permanente. Vocês verão muitas pessoas que descobrem um assunto oculto ou disputado e então começam a interpretar cada evento através da mesma lente. Isso não é maior consciência. É simplesmente uma nova forma de visão de túnel. O trabalho é permanecer aberto, sem se tornar ingênuo, cético, sem se tornar fechado, e apaixonado, sem se tornar consumido. Peçam por evidências, onde as evidências forem possíveis. Usem o discernimento espiritual, onde o discernimento espiritual for apropriado, e saibam a diferença entre os dois. Muitos de vocês pediram por divulgação por anos, mas a divulgação também pede algo de vocês em retorno. A disciplina emocional para receber informações difíceis, sem imediatamente transformá-las em ódio ou pânico. Sejam especialmente cuidadosos com aqueles que lucram, mantendo-os assustados. Vocês removem o poder deles movendo seu foco para a verdade de que vocês são fractais do Criador único, todos poderosos e amorosos. Períodos de incerteza sempre atraem pessoas que vendem certeza, e a comunidade espiritual não está isenta disso. Alguns oferecerão datas secretas, previsões de emergência, acesso exclusivo, revelações pagas, demandas financeiras urgentes, ou alegações de que apenas o grupo deles sabe o que está prestes a acontecer. Outros construirão grandes audiências, mantendo as pessoas permanentemente com raiva de governos, instituições, vizinhos ou qualquer pessoa que não concorde com eles. Este é um mau uso do despertar. Um ensinamento espiritual genuíno deve ajudá-los a pensar, discernir, amar e fazer escolhas responsáveis. Não deve torná-los cada vez mais dependentes da próxima atualização assustadora. Perguntem a si mesmos como se sentem após consumir uma fonte específica por várias semanas. Vocês estão mais claros, mais calmos e mais capazes de gerenciar suas próprias vidas? Ou estão checando o telefone a cada poucos minutos, esperando que outra pessoa lhes diga o que a realidade significa? Essa resposta diz muito.
Suas redes sociais são projetadas para manter a atenção movendo-se em direção a materiais emocionalmente intensos, porque a indignação e o medo produzem engajamento. Trabalhadores da luz devem aprender a sair desse ciclo de propósito. Coloquem o dispositivo de lado. Vão para fora, quando o ar estiver seguro. Falem com alguém que amam sobre algo comum. Preparem uma refeição. Cuidem de um animal. Sintam-se em silêncio. Façam o trabalho que precisa ser feito. Retornem à informação mais tarde com um sistema nervoso mais calmo. Nada disso significa ignorar o perigo real. Significa recusar-se a deixar que os sistemas de informação controlem seu estado interno. O discernimento também se aplica às alegações sobre os incêndios. Investiguem antes de repetir. Separem uma pergunta de uma conclusão. Não transformem suspeita em certeza, simplesmente porque a certeza parece emocionalmente satisfatória. Sua contribuição é, portanto, simples. Permaneçam curiosos, permaneçam aterrados, e não entreguem sua paz a ninguém que precise do seu medo para manter sua atenção. Quanto mais sensacionalista for a alegação, mais importante é desacelerar antes de compartilhá-la. Porque um trabalhador da luz que espalha medo não verificado pode fortalecer involuntariamente a própria confusão que diz opor-se. Em seu ciclo tradicional chinês de 60 anos, 2026 é um ano de cavalo de fogo, uma combinação que ocorre apenas uma vez em cada ciclo. O cavalo já está associado, nesse sistema, a uma forte energia yang, movimento, independência, calor e ação, enquanto o tronco celestial, associado a este ano, também carrega o elemento fogo, o que cria o que as interpretações tradicionais descrevem como uma influência de fogo particularmente forte. Não estamos dizendo que um símbolo astrológico ou de calendário faz fisicamente uma floresta incendiar. Raios, clima, vegetação, ações humanas e condições do solo permanecem como os mecanismos físicos de um incêndio florestal. O valor desses sistemas antigos é diferente. Eles foram criados para ajudar as pessoas a refletir sobre como certos períodos podem enfatizar tendências humanas específicas. Em um ano de cavalo de fogo, o ensinamento espiritual é sobre intensidade, movimento, independência, impaciência, coragem e a necessidade de direcionar a energia forte com sabedoria. Isso soa não relacionado ao que vocês veem ao seu redor agora. Muitas instituições estão sob pressão. A raiva pública se move rapidamente. Informações antigas estão sendo desafiadas. E as reações emocionais podem se espalhar em minutos através de seus sistemas digitais. O simbolismo é, portanto, útil como forma de entender a atmosfera do ano, sem transformá-lo em superstição. Não permitam que ninguém o use para vender uma data de catástrofe. O livre-arbítrio ainda importa. As escolhas humanas ainda importam. A preparação ainda importa. O fogo pode cozinhar comida, aquecer uma casa, alimentar a indústria ou destruir uma comunidade, dependendo de como é manuseado. A emoção forte funciona da mesma maneira. A coragem pode se tornar serviço ou agressão. A independência pode se tornar soberania ou isolamento. A urgência pode se tornar ação focada ou pânico. A pergunta para as sementes estelares não é, portanto, se o cavalo de fogo é bom ou mau. A pergunta melhor é: o que vocês estão fazendo com a intensidade que já está aqui? Energia forte também expõe o que foi mal gerenciado, porque tudo o que já é instável tende a se tornar mais óbvios quando a pressão aumenta. Em 1906, o terremoto de São Francisco foi seguido por incêndios devastadores que destruíram grandes partes da cidade. Durante aquele mesmo ano, o avivamento da Rua Azusa
começou em Los Angeles e tornou-se uma influência importante na propagação global do cristianismo pentecostal. Um evento envolveu destruição física, enquanto o outro envolveu uma mudança poderosa na cultura espiritual. 60 anos depois, 1966, trouxe o início da Revolução Cultural na China, um período que atacou instituições, tradições e arranjos sociais existentes, com enormes consequências humanas. No Japão, o mesmo ano de Cavalo de Fogo foi associado a uma antiga superstição de que meninas nascidas sob esse signo seriam obstinadas ou difíceis demais para o casamento. E as taxas de natalidade caíram drasticamente à medida que famílias tentavam evitar ter uma criança naquele ano. Queremos que observem o que este exemplo revela sobre a cultura humana. Por que a ideia de uma menina forte e independente criaria medo suficiente para influenciar decisões familiares em toda uma sociedade? Os sistemas humanos frequentemente temeram indivíduos difíceis de controlar, especialmente mulheres, que falam claramente ou se recusam a se tornar menores para que outros possam permanecer confortáveis. A parte feroz da natureza humana não precisa ser suprimida. Precisa se tornar consciente, responsável e alinhada com o amor. A força sem compaixão pode se tornar dominação, mas a compaixão sem força pode se tornar passividade. O próximo estágio exige ambos. Os eventos de 1906 e 1966 não devem ser usados como previsão de que 2026 deve repetir os mesmos tipos de convulsão. A história não funciona de forma tão simples. Usem esses anos como exemplos de como períodos associados a mudanças intensas podem conter destruição, renovação, busca espiritual e desafios à autoridade antiga ao mesmo tempo. A lição útil não é que a história está presa em um ciclo, mas que períodos fortes revelam o que uma sociedade tem adiado e forçam as pessoas a escolher como responderão. O cavalo também oferece uma lição prática sobre seu sistema nervoso. Cavalos são animais de rebanho, extremamente sensíveis ao movimento, tensão e perigo percebido. Quando um se alarma, outros podem reagir rapidamente. Quando uma presença calma e confiável é estabelecida, o grupo também pode se acalmar. Os seres humanos influenciam uns aos outros de maneiras semelhantes através do tom de voz, expressão facial e regulação emocional. Uma pessoa calma pode ajudar uma sala a pensar com mais clareza. Uma pessoa em pânico pode tornar uma situação já difícil ainda mais difícil. Sementes estelares e trabalhadores da luz às vezes imaginam que seu serviço deve envolver ensinar ideias espirituais a um grande número de pessoas. No entanto, parte de seu trabalho mais importante pode ser muito mais simples. Vocês conseguem permanecer calmos enquanto ajudam um vizinho mais velho a entender um aviso de evacuação? Conseguem falar gentilmente com uma criança assustada? Podem evitar espalhar uma alegação alarmante até saberem se ela é verdadeira? Essas ações elevam a consciência de maneiras práticas e visíveis. Vocês também estão sendo convidados a examinar o que controlou sua própria atenção por anos. Notícias baseadas no medo, dívidas, pressão social, notificações constantes e a necessidade de aprovação podem influenciar suas escolhas mais do que percebem. Qual hábito mantém vocês reagindo em vez de escolhendo? Períodos fortes são úteis porque tornam esses padrões mais fáceis de ver. Uma vez que vocês veem um claramente, escolham algo construtivo para construir em seu lugar. Uma rotina mais saudável, um projeto criativo, uma reparação de relacionamento, um esforço comunitário ou uma disciplina espiritual. Energia intensa não precisa se tornar conflito.
Quando direcionada com intenção, pode ajudá-los a finalmente fazer o que adiaram por anos. Sua presença pode nunca aparecer em uma manchete, mas uma pessoa aterrada pode mudar a qualidade de toda uma conversa, reunião familiar ou resposta à emergência, simplesmente recusando-se a adicionar pânico desnecessário. Existe um filme do final do século XX chamado Esfera, que a mensagem original usa para explicar outra parte deste ensinamento. Na história, um grupo de cientistas entra em um objeto misterioso no fundo do oceano e descobre que o contato com ele lhes dá uma habilidade incomum. Pensamentos e medos inconscientes começam a aparecer como experiências reais ao seu redor. A parte importante é que os personagens não estão desejando deliberadamente eventos terríveis. Suas mentes conscientes querem segurança e sobrevivência. No entanto, medos não resolvidos sob a superfície de sua consciência continuam influenciando o que é criado. O filme é ficção, mas o princípio espiritual que ilustra é útil. Muitas pessoas falam sobre manifestação, como se repetir uma frase positiva, enquanto carregam medo, ressentimento ou vergonha, por baixo dela criasse automaticamente a vida que querem. Sua consciência é mais complexa do que isso. Se uma parte de vocês diz, eu quero paz, enquanto outra parte espera traição toda vez que alguém se aproxima, ambas as partes influenciam seu comportamento e sua experiência. Se vocês dizem que querem abundância, mas acreditam que receber é inseguro, esse conflito importa. É por isso que o trabalho interno permanece importante durante o despertar. Vocês não devem se obcecar por cada pensamento negativo, ou temer que um momento de ansiedade crie um desastre. Isso é outra forma de medo. O ponto é tornar-se mais honesto sobre os padrões que se repetem. Que crença continua aparecendo em seus relacionamentos? Que medo afeta suas decisões, mesmo quando vocês dizem a si mesmos que não o faz? Quando identificam esses padrões, podem trabalhar com eles, em vez de permitir que operem automaticamente. Meditação, escrita diária, oração, terapia, conversa honesta e autoobservação silenciosa podem ajudar, dependendo do que for apropriado para vocês. Trabalho de sombra, quando entendido corretamente, é simplesmente a disposição de se tornar consciente das partes de si mesmo que vocês geralmente evitam. Essa consciência lhes dá maior escolha, e maior escolha é um dos sinais mais claros de consciência em expansão. O segundo ponto importante deste filme vem perto do fim, quando a tripulação descobre que o objeto misterioso não é alienígena, mas conectado ao próprio futuro da humanidade. Os personagens sobreviventes decidem que não estão prontos para lidar com o poder que encontraram e escolhem esquecê-lo. A fonte usa isso como contraste para o período atual. A humanidade passou muito tempo esquecendo ou negando seu poder espiritual. E o próximo estágio exige lembrança combinada com responsabilidade. Poder sem autoconsciência é perigoso, enquanto autoconsciência sem disposição para usar seu poder deixa vocês passivos. Vocês estão sendo convidados a desenvolver ambos. Muitos já sentem que a relação entre seu estado interno e sua vida exterior está se tornando mais fácil de notar. Pensam em alguém e a pessoa entra em contato. Fazem uma escolha clara e as circunstâncias começam a se reorganizar em torno dessa decisão. Vocês podem interpretar essas experiências espiritual ou psicologicamente, ou como coincidência, mas a pergunta útil é a mesma. Estão se tornando mais deliberados sobre o que focam repetidamente? Uma pessoa que passa o dia inteiro prevendo o desastre está treinando seu próprio sistema nervoso para esperar desastre.
enquanto uma pessoa que se recusa a reconhecer qualquer problema se torna despreparada. A consciência superior é encontrada entre esses extremos. Vejam o problema com precisão. Então escolham o estado a partir do qual respondem. Falem sobre perigo sem alimentar o pânico. Falem sobre corrupção, sem se tornarem consumidos pelo ódio. Falem sobre esperança de uma maneira que produza ação útil. É assim que a criação responsável parece. O campo espiritual não requer perfeição de vocês. Pede maior consistência entre o que vocês dizem que querem e o que praticam a cada dia. Se querem paz, pratiquem a comunicação pacífica. Se querem a verdade, digam a verdade. Suas maiores habilidades espirituais significam muito pouco se não melhorarem a maneira como tratam as pessoas. A lembrança deve ser emparelhada com o caráter. Isso nos traz a visualização deliberada, outra prática que a mensagem original enfatiza. Quando os incêndios dominam as notícias, muitas mentes imaginam repetidamente o pior resultado possível, checando constantemente as zonas de evacuação. Embora não estejamos sugerindo que ignorem avisos de segurança fundamentais, sugerimos que adicionem práticas de sistema nervoso e alinhamento para permanecerem centrados. Vocês podem escolher adicionar outra imagem também. Visualizem a chuva chegando onde é necessária, bombeiros e equipes de emergência completando seu trabalho com segurança e retornando para casa, animais encontrando rotas seguras, famílias recebendo ajuda, comunidades reconstruindo, florestas regenerando. Façam isso como uma prática espiritual, se ressoar com vocês. Mas não usem a visualização como substituto para a ação prática. Se uma ordem de evacuação for emitida, sigam-na. Se a qualidade do ar estiver ruim, usem a orientação disponível em sua área. A intenção espiritual e a responsabilidade prática andam juntas. A fonte também descreve Gaia como um ser consciente que participa com a humanidade em um processo evolutivo compartilhado. Dentro dessa estrutura espiritual, os incêndios não são apresentados como punição, nem como prova de que as pessoas, nas áreas afetadas, falharam. O ensinamento é que a Terra e a humanidade estão se movendo através da mudança juntas, e eventos físicos intensos podem se tornar oportunidades para maior cooperação e respeito pelo planeta. Prontidão genuína não requer viver em medo constante. Significa ter provisões de emergência sensíveis, conhecer suas rotas de evacuação locais, verificar as pessoas vulneráveis ao seu redor e manter seus relacionamentos tão atuais quanto puderem. Digam o que precisa ser dito enquanto têm a oportunidade. Resolvam conflitos desnecessários. Digam às pessoas que as amam. Essas são ações simples, mas reduzem o medo, porque devolvem vocês ao que podem realmente fazer. Um coração preparado e uma casa preparada são muito mais úteis do que uma imaginação assustada. Pelos próximos 3 meses, a fonte talvez peça por uma prática diária muito simples, e nós a apoiamos, porque muitos de vocês precisam de menos entrada de dados, não mais. Reservem de 5 a 10 minutos todos os dias, sem tela, sem notícias, sem mídias sociais, sem conversa e sem tarefa, que exija que vocês se apresentem para alguém. Sentem-se silenciosamente. Fiquem do lado de fora, quando o ar estiver seguro. Deitem-se, orem, respirem normalmente. O método é menos importante do que a ausência de informações recebidas. Muitos, especialmente as sementes estelares, têm sistemas nervosos sendo solicitados a processar muito mais estimulação do que foram projetados para lidar continuamente. Vocês não precisam monitorar tudo de uma vez. Estar informado é útil. Estar inundado não é.
Um curto período diário de silêncio dá a oportunidade de notar quais pensamentos são realmente seus e quais preocupações foram amplificadas pela exposição repetida ao medo de outras pessoas. Alguns acharão os primeiros dias desconfortáveis, porque o hábito de checar novas informações tornou-se automático. Esse desconforto não significa que a prática está falhando. Significa que vocês estão descobrindo quão forte o hábito se tornou. Continuem gentilmente. Se as manhãs combinam com vocês, usem as manhãs. Se as noites forem mais fáceis, usem as noites. Trabalhadores da luz às vezes tornam práticas espirituais simples, desnecessariamente complicadas, porque acreditam que o trabalho sagrado deve parecer impressionante. Não deve. 5 minutos honestos de silêncio, todos os dias, podem ser mais úteis do que 1 hora de conteúdo espiritual consumido, enquanto a mente está dispersa. Sua sensibilidade não é uma punição. Ela se torna útil quando vocês aprendem a regular o quanto absorvem. O objetivo é permanecer conectado, sem carregar cada crise como se fosse pessoalmente sua, para resolver. Se vocês devem um pedido de desculpas a alguém, façam-no antes que o ressentimento cresça em torno do atraso. Se um limite precisa ser declarado, declarem-no calmamente antes que a frustração chegue ao ponto em que vocês explodam. Se há algo que precisam admitir para si mesmos, escrevam em particular em vez de passar mais 1 ano fingindo que não importa. Esta é uma das lições mais claras contidas no tema dos incêndios florestais. Material acumulado muda o quão intensamente um evento posterior pode se desenrolar. Vocês podem aplicar essa lição sem transformar sua vida em uma metáfora. É simplesmente uma boa manutenção emocional. A fonte também recomenda som e respiração como maneiras de se acalmar após dias intensos. Vocês podem usar uma tigela de canto, música suave, cantarolar, orar ou alguns minutos de respiração mais lenta, se essas práticas parecerem confortáveis para vocês. O propósito é dar à sua atenção um ponto firme para que sua mente e corpo tenham a chance de se acalmar. Usem o que genuinamente ajuda vocês a se tornarem mais calmos e claros. Não existe prêmio espiritual por forçar uma técnica que não combina com vocês. E lembrem-se, regulação não é evitação. Vocês não estão se acalmando para ignorar problemas. Estão se acalmando para poderem encarar problemas, sem piorá-los. Uma pessoa que é regulada pode ouvir com mais precisão, falar com mais cuidado, reconhecer a manipulação mais rapidamente e tomar melhores decisões sob pressão. Vocês não precisam se tornar sem emoção. Precisam se tornar menos controlados pela primeira emoção que aparece. Sintam-na, entendam-na e então decidam como agirão. Isso é maestria em linguagem simples. Nos dias em que a fumaça atingir sua comunidade, cuidem do corpo físico com a mesma seriedade que dão às suas práticas espirituais. Não há nada espiritualmente avançado em ignorar a segurança prática. O amor assume forma prática, especialmente durante uma emergência. Verifiquem vizinhos mais velhos. Ajudem alguém a entender um alerta. Ofereçam apoio com o que puderem arcar genuinamente. Se têm recursos extras, contribuam para esforços locais de ajuda confiáveis. Se não tiverem, um telefonema, uma refeição, transporte, cuidado infantil ou gentileza simples ainda podem importar. Honrem os bombeiros, trabalhadores de emergência, pilotos, voluntários, despachantes, equipes médicas e membros da comunidade que estão fazendo um trabalho difícil em condições reais. Alguns foram feridos e alguns perderam suas vidas nessas estações. E seu serviço nunca deve ser reduzido a um símbolo espiritual. Lembrem-se também de que paisagens queimadas
podem se recuperar. O epilóbio aparece rapidamente após queimadas, e algumas espécies de árvores liberam ou regeneram sementes sob condições associadas ao fogo. A natureza contém processos reais de renovação após a destruição, e as comunidades também. Embora a recuperação leve tempo e nunca deva ser romantizada enquanto as pessoas ainda estão de luto, é aqui que desejamos deixá-los. Não usem esta mensagem para negar a realidade física dos incêndios florestais. E não usem a realidade física dos incêndios florestais para se convencerem de que tudo está perdido. Mantenham ambos os níveis. Ajam de forma responsável no mundo que podem ver. Enquanto continuam o trabalho interno, que muda o mundo que vocês estão ajudando a criar. Sementes estelares e trabalhadores da luz não estão aqui para se tornarem espectadores que assistem a cada crise e anunciam que entendem seu significado oculto. Vocês estão aqui para trazer estabilidade, compaixão, discernimento, ajuda prática, perdão e esperança aos lugares onde essas qualidades são necessárias. Os antigos sistemas de medo e supressão estão sendo desafiados em muitas áreas ao mesmo tempo, e isso pode fazer com que este período pareça caótico. No entanto, a mudança está acontecendo. A consciência está se movendo. Mais está sendo questionado, mais está sendo revelado, e mais pessoas estão aprendendo a assumir a responsabilidade pelo que carregam e pelo que contribuem. Tudo permanece no caminho certo, mesmo quando o caminho parece difícil de dentro do momento. Eu sou Ashtar. Deixo vocês agora em paz, em amor e em unidade. Continuem a confiar no grande plano universal. Continuem a cuidar uns dos outros. E continuem a escolher a luz nas decisões práticas de cada dia.